Pronto, agora nós estamos gravando. Hoje, dia 28/7/2021. São exatamente, no meu relógio, 19h38. E a gente está gravando a aula Fundamentos de Geologia, para o curso do EAD da UFAM, para Biologia. Bom, então, hoje a gente vai continuar a unidade 1. E hoje eu tenho uma intenção, né? Vamos ver se dá certo, de eu mostrar para vocês outra dimensão, que a gente trabalha muito, né, nas geociências, que é a dimensão espaço e tempo. Tá? Nem todo mundo tem essa noção da grandiosidade que é o espaço e o tempo. Né? E eu vou tentar mostrar para vocês, aqueles que não têm. Espero que a aula de hoje seja um pouco sobre isso. Vocês entendam a dimensão, né, que o ser humano, um por um de vocês, e eu também, nosso tamanho de ser vivo em relação à grandiosidade do espaço e à grandiosidade, né, que a gente já falou da aula passada, do tempo geológico, em comparação com o tempo humano. Tá? Então, a gente vai hoje, né, iniciar, e ao longo do curso nós vamos perceber que nós somos, assim, né, um grãozinho de areia na imensidão do universo, e ao longo de um tempo que, né, é difícil a gente perceber, porque o ser humano, se a gente for ver aqui da família de vocês, qual foi o parente, né, que ficou vivo o máximo do tempo. Se a gente vê um exemplo, e é um exemplo raro, ontem morreu, né? Ontem foi antes de ontem, morreu aquele ator do Seu Peru, né? Que é lá da, não é Praça da Alegria, não, né? Mas é o professor Raimundo. Ele morreu com 101 anos. Né? Então é raro, pelo menos, né, que eu percebo, é raro uma pessoa ficar viva até 101 anos. Mas o que é 101 anos em 4,6 bilhões de anos? Tá? Então a aula hoje vai ter esse caminho, para a gente começar a perceber essa dimensão, que não é a dimensão do ser humano, é uma dimensão bem maior, tanto em relação ao tempo, quanto em relação ao espaço também. Às vezes muitas vezes, eu vejo meus alunos aqui, só conhecem Manaus. E eu começo a falar para eles, pô, o Manaus é uma capital de um estado enorme em relação ao território. Se a gente comparar, então, com o Brasil, e aí eu vou começando, né, ao longo dos 5 anos de curso, para eles perceberem que o mundo é muito grande. Bom, então eu vou projetar aqui os slides e a gente vai falar sobre isso. Também falo que, se alguém quiser falar sobre, né, fazer alguma pergunta, liga o microfone e pode falar. É uma conversa que a gente vai ter. Mais uma vez, deixo vocês à vontade para perguntar. Não precisa ficar com vergonha, porque é uma conversa. Então, vamos participar. A intenção é essa, e agradeceria muito se vocês participarem da conversa. Né? E diálogo só existe se tiver pelo menos 2 pessoas. Às vezes eu posso dialogar com Deus, né? Mas seriam, né, 2 entes, um espiritual e um físico. Mas sozinho fica difícil. Então, para ocorrer o diálogo e para ocorrer essa troca de experiências, que eu já falei para vocês na aula passada, eu preciso da participação de vocês. Tá bom? Agradeceria muito se isso ocorresse. E vai ocorrer. Vamos lá, que eu vou projetar, então. Compartilha. Se vocês estão vendo os slides. Estão vendo o slide? Sim, tá perfeito. Sim, Tá bom, professor. professor. Perfeito. Dá para ver. Sim, professor, dá para ver.
Pronto. Então, falamos na aula passada sobre os conceitos da ciência geológica, né? E também de alguns métodos, né, particulares que a gente trabalha na geociência, né? E hoje nós vamos trabalhar, então, dentro da unidade 1 ainda, a Terra e o Sistema Solar. Tá? Então, esse é o tema da nossa aula de hoje. Claro que tem outros assuntos dentro dessa temática, né? Então, o que eu vinha conversando com vocês, a dimensão espaço e tempo, né? Que às vezes é difícil compreender, tá? Então, nós temos aqui esse slide, essa figura à esquerda. Vamos chamar isso aí de universo, né? E aí, né, a gente está aqui na nossa galáxia. E aí, essa setinha vermelha, dizendo que, né, dentro do universo, uma galáxia só, nós estamos aí nesse pontinho vermelho. E ele é observado, deixa eu trocar aqui a ponta do... Então, nós estaríamos aqui nessa pontinha de uma galáxia só. E aí, para se observar, astrônomos, né, ou interessados em observar a galáxia, nós temos esse equipamento aqui, telescópio. Nós temos, né, o mundo também tem, o Brasil também, telescópio muito mais poderoso, né? Mas, então, a partir desse instrumento, a gente consegue visualizar a galáxia, né? E aí a gente percebe o ponto onde nós estamos instalados ao longo dessa galáxia. E aí, para a gente entender a dimensão do espaço, para outra fase, né, que normalmente a gente percebe através desse microscópio, que é o microscópio de alta potência, microscópio que a gente consegue visualizar, né, diferente desse aqui, a gente percebe visualizar uma dimensão muito pequena, mas uma dimensão nanométrica, desculpa aí, né? Então a gente percebe a diferença. Essa figura aqui é um mineral, né? Esse mineral aqui se chama, né, halita, é um mineral que a gente encontra até aqui na região amazônica, muito. Aqui é a rocha que compõe esse mineral. Então, o mineral é uma unidade de uma rocha. Então, depois a gente vai entrar em detalhes sobre isso, mas é para mostrar para vocês que nós temos uma rocha. Dessa rocha eu tenho vários minerais. Aqui é um mineral só chamado halita. E essa halita é o sal de cozinha. Então, nós estávamos nesse mineral. É uma halita. A composição química da halita é bem fácil. NaCl. Nós já estudamos isso, né? Vocês já sabem isso. Só vou repetir para, né, todo mundo, para o entendimento ser universal. Então, NaCl é a composição química, desculpa aqui, dessa halita com H. Não vão ficar com medo dos nomes, não, que na geologia, depois eu posso falar isso quando estiver lá nas próximas aulas, sobre esses nomes estrambólicos, né? Na verdade, vocês não precisam saber dos nomes. Os nomes é mais para geologia. Vocês precisam conhecer a composição. Então, a composição desse mineral é NaCl, cloreto de sódio, que, na verdade, é nada mais do que o sal de cozinha aqui, que você já conhece. Aqui é aquele que a gente coloca no churrasco, né, que é mais grosso. A gente pode colocar no moinho e ficar bem refinado para utilizar na cozinha do dia a dia. NaCl. Então, se vocês estiverem na mesa com a sua família e alguém pedir o sal, não é sal, é halita, ou NaCl. Daí a gente vai começando a aprender. Vai eu de novo, pedir para vocês entrarem na hora, porque aí fica atrapalhando e eu fico voltando, demora mais, né? Vamos tentar entrar na hora e já
nós já, a partir de vocês, já começamos a colocar um pouco o horário mais tarde, justamente, né? Senão eu fico faltando e me atrapalha e atrapalha as pessoas que já chegaram cedo. Bom? E esse NaCl, essa halita, olha a estrutura atômica, né? No nível de átomo. Tá? Nós temos em amarelo o elemento químico cloreto, e em violeta, roxo, nós temos o elemento químico sódio. Então, na verdade, a halita, o sal de cozinha, na verdade, é uma junção de átomos de cloro e sódio, formando essa estrutura cúbica aqui, que é o sal de cozinha que a gente, né, nós precisamos, né, para a nossa vida, ter o sal de cozinha para deixar a comida mais gostosa. Né? Então, olha a dimensão que eu quero mostrar para vocês, dimensão espacial. Tá? Aqui é a dimensão do espaço, uma galáxia, até chegar na dimensão atômica de um grão de sal. Então, essa dimensão é interessante a gente perceber, porque isso vai nos dar sustentação para entender os processos naturais, geológicos, que acontecem no nosso planeta. Alguém tem alguma dúvida? Quer que eu explique novamente? Não, professor, tá Tudo tranquilo. tranquilo, professor. Pode prosseguir. Ótimo. Tá? Mas a primeira dimensão que eu passei para vocês é a dimensão espaço. E né, vocês poderiam se perguntar por que dimensão, né? Se a gente for tratar entre essa dimensão atômica e a dimensão de uma galáxia ou do universo. Mas isso é interessante a gente perceber quão pequeno nós somos, né, em relação a essa galáxia, e tão grande nós somos em relação à estrutura atômica de um simples sal halita. Professor, só um minuto. Acaba de faltar energia aqui em Caracaraí. Não sei se foi em toda a cidade, mas a internet. Tá, então eu vou continuar, e aí quem está sem energia, por favor, quando for daqui a 1 ou 2 dias, olha a aula, né, se não tiver condição de ter aula hoje, tá bom? Pode ser assim? Pode sim, professor, pode continuar. Ok, tudo bem. Pode ser, professor. Então, a outra, nós falamos sobre a dimensão espaço e agora nós vamos falar sobre a dimensão tempo, que é outra grandiosidade que a gente precisa perceber como nós somos, né, um ser minúsculo, como os processos geológicos são imensos. Né? E a gente tem que perceber, então, a diferença entre o tempo da geologia e o tempo do ser humano. Por isso que eu falei daquele ator que morreu com 101 anos, que é quase que, né, uma idade rara de alguém falecer. Porque o tempo geológico, ele existe um processo que pode durar longos períodos. Né? Períodos que eu falei para vocês da formação da Terra em bilhões de anos. Bilhões de anos. Tá? E a dimensão do ser humano, a gente pode perceber num laboratório, que são os processos rápidos de acontecer. Né? Os processos físico-químicos. Basta você colocar, né, um copo d'água, né, e botar uma temperatura, 100 graus, que aquela água vai evaporar. Então, a gente percebe essa relação tempo, habitualmente, de processos físico-químicos em minutos, em horas. Quando a gente vê o tempo geológico, são séculos, eras, períodos que vai de milhões para bilhões de anos. Tá? Então, essa dimensão espaço-tempo é muito interessante que a gente perceba, e isso aí, olhando o universo, a gente entende isso, né? Tá? E nós estamos aqui no planeta Terra por um período. Tá? E esse período que nós estamos
nós já percebemos isso, a vocês aí, eu aqui, que o homem, mesmo nesse tempo tão pequeno que ele está na Terra, ele já tem, né, já tem estragado esse planeta de muita gente de várias formas. Tá? Qual um exemplo que vocês poderiam dar que o homem tende a estar contribuindo com a degradação ambiental? Me dê um exemplo aí, alguém, por favor. É só o que Desmatamento. tem. Desmatamento. Desmatamento. O que mais? O garimpo. O garimpo seria a ação, mas, na verdade, a degradação seria a contaminação da água, né? Do solo. Isso, dos rios. Dos rios, Tá? Então, quando eu coloco aqui a dimensão tempo para vocês de bilhões de anos, que o ser humano está na Terra há mais ou menos, né, vamos colocar aí no máximo uns 12, 15 mil anos, olha a degradação que se demorou tanto para construir um planeta, e nós, seres humanos, que nos dizemos tão inteligentes, né, tão superiores, né, estamos atrapalhando a própria Terra a evoluir. Vocês percebem isso? Né? Isso não é difícil de entender. Mas o que eu quero falar para vocês é a dimensão. Hoje nós estamos falando da própria... Essa dimensão que às vezes é difícil a gente entender e passar essa informação, né? Porque eu acredito que seja difícil porque a gente não vive, não tem assim essa dimensão na nossa cabeça. A nossa dimensão são nossos antepassados, né? 200, 300, 500 anos, vamos botar aí da descoberta do Brasil, né? A gente sabe que o Brasil não foi descoberto, mas é mais ou menos isso a nossa dimensão temporal. Mas nós temos que perceber que os fenômenos naturais, eles já vêm bastante tempo, tá? Então, para isso, a aula de hoje, nós vamos falar mais precisamente, né, nesse pequeno tempo, nós estamos também na dimensão temporal de horas, né, vamos falar sobre as características do planeta Terra. Então, nossa aula, a intenção hoje é falar as características da Terra. Tá? Mas para isso, a gente também, para imaginar essa dimensão espacial, né, nós precisamos enxergar que a Terra, né, ela é um exemplo de um corpo celeste que está na galáxia, na nossa galáxia do Sistema Solar. E aí nós temos, além desse Sistema Solar que nós habitamos, nós temos toda uma dimensão que é o universo. Tá? Esse universo que nasceu, nós temos, eu sei que temos ideia da criação do universo, né, pelo viés religioso, pelo viés filosófico, né, mas eu estou aqui como professor da universidade, então a gente vai falar sobre, vamos dizer assim, o viés científico, tá? Mas eu respeito, né, todos os diálogos filosóficos e religiosos, porque esse universo a gente não tem muita resposta ainda sobre como ele surgiu. A gente pode até falar sobre como ele está evoluindo. E é isso que eu quero mostrar para vocês, não sobre o universo, né, mas sobre o planeta Terra, a evolução desse planeta Terra. Tá? Só uma ideia desse universo, ele surgiu, né, alguma teoria, mas as teorias, a partir, né, isso é outro assunto, mas essas teorias científicas, elas surgem num determinado tempo. Mas aí, dependendo da tecnologia, o avanço da tecnologia, o avanço do conhecimento, elas podem mudar. Isso acontece na geologia em várias épocas. Tá? Então, hoje se entende que o universo foi criado surgiu a partir dessa grande explosão que os conhecedores científicos chamam de Big Bang. Uma explosão de expansão do universo. Hoje nós ainda estamos esse universo não é um espaço dinâmico, não estável,
não estável, quer dizer, desculpa, é instável. Tá? E essa instabilidade permite que sempre nós tenhamos em evolução. E o ser humano também faz parte desse universo. Nós estamos aqui nessa, como a gente já falou, né? Nós estamos nessa galáxia, nesse sistema solar. E a gente tem que perceber também que nessa evolução, o ser humano ele pode estar também tendo uma vida que pode sair dessa Via Láctea em algum momento. Tá? E a gente percebe, né, que caminhamos para isso. Nós estamos tentando, muitas vezes, indiretamente, mas alguns até diretamente, destruindo nosso próprio planeta e nos destruindo como ser humano. Tá? Então, como teve já outros tempos passados na história geológica da Terra, que alguns seres vivos, e olha, os seres vivos não estão muito tempo, né? Alguns seres vivos foram embora. Um exemplo bem claro que a gente, porque passa nos filmes, são os dinossauros, né? Que passaram pelo tempo e passaram um tempo muito grande, muito mais que o nosso tempo hoje de vida. Né? E foram embora. Aí tem a adaptação de cada ser se adaptando, se evoluindo, e aí ficando um tempo mais. Mas pode ser, né? Nós já assistimos filmes sobre isso, que nós também não tenhamos tanto tempo assim. Vai depender da gente, né, da nossa evolução e da nossa inteligência em querer continuar. Bom? E aí também, para a gente falar que nós não estamos sozinhos, vou ter que voltar aqui, porque estão pedindo para entrar. Então, por favor, eu sei que todo mundo tem seus compromissos, mas vamos colocar na nossa agenda o nosso compromisso, assumido quando vocês se matricularem na disciplina. Vamos entrar na sala, por favor, ainda dê 5 a 10 minutos para a gente, senão eu vou ficar o tempo todo aqui parando a aula para permitir alguém entrar. Professor, eu que tinha sugerido da outra vez o senhor fazer 7h30, mas aí, no caso, o senhor pode voltar ao horário de antes, porque realmente fica inviável. O pessoal fica demorando para entrar. Se o senhor quiser voltar para o horário de antes, eu entendo demais. Não vou voltar. Acho que o compromisso é de nós todos e entrar às 7h30. Eu abro a sala 5 minutos antes. A gente tenta por tudo. Senão, eu vou pedir licença para quem não conseguir entrar às 7h30, 7h15 no máximo, ficar assistindo a aula lá pela plataforma, tá bom? Ok. Porque eu perco aqui minha noção da aula. O pessoal que a energia foi embora. Já parece que está voltando a energia lá, e aí já sinalizaram aqui que a energia voltou. Tá bom. Obrigado, então. Eu vou dando permissão aqui na medida do possível, tá? Tentar juntar um grupo aí, e aí eu volto aqui e eu permito eles entrarem. Então, aqui é o sistema solar, então, a gente já conhece os planetas, tá? Nós temos aqui os planetas e nós somos, né, nessa dimensão espacial. Olha aqui, nós estamos, planeta Terra. Somente nesse sistema solar. Já mostrei ali a galáxia e o universo. Então, olha o tamanho disso aqui. Opa, desculpa. Desse planetinha. E a gente falou na aula passada sobre esse planetinha nosso vizinho aqui, que a gente acha já distante, né? Mas olha essa dimensão. Bom. E uma outra informação, que esses, né, na próxima slide, né, aqui é a outra figura mostrando essa dimensão também do sistema solar, né, só mostrar em outra figura, onde nós temos aqui o sistema solar, justamente porque tem essa estrela
solar aqui no centro. Tá? E aí era isso que eu queria falar aqui. Desses todos os planetas, esses 8 planetas que eu mostrei dentro do nosso sistema solar, somente esses daqui são planetas rochosos. Então, a geologia, como estuda, né, a litosfera, estuda, então, as rochas. Então, a geologia, ela estuda somente alguns planetas, que são esses aqui, Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. São os únicos que são rochosos, pelo menos até a informação que a tecnologia chegou. Os outros são gasosos. Né? A gente já ouviu falar, né? Ninguém vai chegar perto desses planetas gasosos, porque esses gases muitas vezes podem envenenar a gente. E falando nesse envenenamento, do jeito que eu falei que o homem está tentando, né, implodir a Terra, a própria Terra, ela também, às vezes, ela se boicota, né? Nós temos alguns períodos, alguns episódios, tá, de envenenamento com metano, tá? Do próprio meteorito chegando do espaço, né? Por alguns episódios que a própria Terra ela se boicota. Mas isso aí, eu acho que na vida da gente, a gente vê que também nós temos períodos, né, que a gente está meio baixo astral, né? Nós estamos em períodos que a gente está meio, né, querendo ir embora para outro planeta, né? Mas isso aí só nos dá força depois que a gente percebe que só são obstáculos, nos dá força para continuar. E a Terra, do mesmo jeito, ela se boicota, muitas vezes, para criar força e continuar viva. Pode ser que um dia se maltrate tanto que ela desista. Mas hoje, sempre esses obstáculos vêm aparecendo para a evolução do planeta Terra, está dando força para ela continuar. Mas nós percebemos que vai chegar uma hora, né, que pode ser que a Terra se regenere, mas o ser humano não vai conseguir. Bom, algumas características desse planeta Terra, nós temos 2 características bem próprias, e aí vocês percebem no dia a dia, que é esses movimentos que a Terra ocorre na Terra, movimento de rotação e o movimento de translação. A rotação é no próprio eixo da Terra e se refere o tempo de um dia, né? De 24 horas, ela dá uma volta aqui no próprio eixo da Terra. Isso a gente chama, então, de rotação. Mais ou menos 24 horas, né? Se a gente for olhar precisamente na estrutura. Mas nós temos, então, esse movimento de rotação e o movimento de translação, que se resume, então, ao nosso ano, um ano, 300, mais ou menos, né, aproximadamente 365 dias, que corresponde à volta total do planeta em relação à estrela maior, que é o Sol. Deixa eu dar aqui um time aqui para deixar alguém entrar também. Vai perceber, então, esses 2 movimentos que a gente já escutou várias vezes, né? Mas é para a gente perceber que o nosso planeta ela tem, além da gravidade, que permite que a gente fique, né, na superfície desse planeta, ela também ela tem esses dinamismos, que a gente chama de movimento diário e movimento anual. Né? E, mais precisamente, nós que moramos perto, né, vocês aí em Roraima, que moram perto da linha do Equador. Né? É sinal, então, que a gente, essa rotação, essa translação, ela permite, então, que a gente perceba as 4 estações. E por que, professor, a gente não tem esse inverno como a gente vê em outros países, ou então na região mais sul, sudeste? Porque justamente a gente está perto, né, muito mais perto do que qualquer outro do sistema solar, porque nós estamos próximo à linha do Equador. E aí faz com que a gente não tenha
esteja com essa iluminação muito próximo da gente. Então, não tem como ter muita influência como esses países que têm uma distância muito maior, né? Então, tem condição de apresentar, né, essas estações mais claras. Tá? Isso, né, pode ser um ponto negativo, eu não acredito nisso, porque eu tenho uma sobrinha que mora, né, lá no extremo da Europa, né, extremo norte, na Dinamarca. E lá ela só tem sol durante 3 a 4 meses no ano. E ela, né, foi uma opção dela, casou, trabalha lá, opção dela, mas ela fica, ai, como eu queria estar no Brasil, ai, como eu queria estar em Manaus, com o calor. Né? Então, cada um, né, tem suas opções, então tem suas desvantagens e suas vantagens morar próximo ali do Equador. Né? Isso em relação à geologia, aqui nós percebemos, por estar muito próximo ali do Equador, que tem processos que são muito mais fortes para quem está na linha do Equador, que é o processo de intemperismo químico. A gente sabe que aqui chove muito. Então, quem está próximo ali do Equador tem um processo mais, um intemperismo químico mais forte, por ter esse período de chuva muito mais acentuado do que quem está lá no extremo sul ou no extremo norte do planeta, que não chove quase nunca. E aí o intemperismo, né, são os polos, o intemperismo é muito mais intemperismo físico. Então, nós vamos ter essa aula de intemperismo, de erosão, mais para frente, mas vê que tem toda essa relação entre a translação e a rotação com os processos geológicos que ocorrem na natureza. E aí, esses processos ocorrendo em termos de intemperismo químico ou físico, a gente vai sentir na pele, cada um, né, na sua cidade, na sua casa, na sua região. Então, aqui agora, em termos temporal, repetindo novamente o que eu já falei, a Terra, então, tem aproximadamente 4,6 bilhões de anos, né? Ela começou com uma bola incandescente, né? Foi se esfriando, tá? E esse esfriamento vai, com o tempo, né? Esse tempo, nessa dimensão temporal bastante elevada em comparação ao tempo do ser humano, ela vai, então, se resfriando e se consolidando, né? Virando uma rocha. Passa do estado líquido, quando ela era uma bola incandescente, era mais para o lado assim, líquido, e vai se resfriando com o tempo, né, em contato né, com a natureza, e vai, então, formando rochas. Né? E ao longo desse tempo, desses milhares, né, bilhões de anos, vem surgindo algumas formas de vida, que não é a forma humana. Né? As primeiras formas de vida, né, são, vamos dizer assim, animais unicelulares, né, animais que não tenham, a gente vai ver alguma posição depois, né? Por quê? Porque, como era muito quente, né, nos permitia ter muita vida. Né? Não tinha muita condição de se ter uma vida. E aí, essa evolução, né, do planeta em relação à tentativa de vida, aí vai evoluindo até que um dia a gente foi a nossa permissão aí para chegar à Terra. Então, por que não tinha condição? Porque a atmosfera primitiva era muito gasosa e tóxica. Como eu falei que, além dos planetas rochosos, aqueles outros que são planetas gasosos são compostos, então, por esses gases tóxicos. E aí não se acredita que tenha vida. Então, continuando, a partir dessa característica da atmosfera primitiva, gasosa e tóxica, acredita-se que a água existente no nosso planeta tenha sido proveniente de cometas que se chocaram com a Terra. Isso é alguma informação científica, né, que alguns acreditam, outros não. Né? Então, essa água viria, então, de outro planeta, né, que aí nos deu condição, né, com a água, de ter vida. E também as primeiras rochas se formaram, então, por esse material líquido, quente, se começaram a acontecer o endurecimento e viraram as primeiras rochas. Com as primeiras rochas surgiu o primeiro grande continente,
né, que foi chamado pelos cientistas de um continente único chamado Pangeia. Tá? Então, olha como seria um continente Pangeia. Né? Seria uma massa territorial única, tá? Tinha separação, era uma massa continental terrosa única, formado por esse único oceano Antalásico e o Mar de Tétis. Né? Então, não tinha separação continental como nós temos hoje. Nós tínhamos um único continente chamado Pangeia, ou Pangeia, que chamava-se supercontinente. Né? Então, as características de todos eram um pouco semelhantes, né? Mas olha aqui, mas não todos, né? Mas olha aqui como seria aqui uma ideia de como seria as características do Pangeia. Eles eram ele era, então, uma área muito deserta. A temperatura ainda muito escaldante durante o dia e frio congelante à noite. Então, as características, a gente pode até mensurar, imaginar essas características ali para a área de deserto da África, aqui na América do Sul, né? Mas tinham essas características, então, desse supercontinente. Em relação ao tempo geológico, né? Então a gente tem aqui o Big Bang, né? A explosão, isso daqui, então, a evolução, né? Da gênese e da construção, né? Da evolução, da formação do planeta Terra. Ele se deu, então, desde 4,6 bilhões de anos até os dias de hoje. Nós estaríamos aqui, então, o ser humano aqui no quaternário, que é o dia onde o ser humano está vivendo. Ao longo dessa evolução, então, desde, né, a grande explosão, tem tentativas de vida, como eu falei para vocês, unicelulares, né, essas membranas, né? Então, animais sem esqueleto. Depois vai surgindo algumas plantas, já no Paleozoico, depois passando aqui, né, para alguns outros tipos de animal, no Paleozoico superior. Chegou nessa época aqui do Mesozoico, né, que são nomes que se dão para a gente entender, então, a formação, né, do planeta Terra. Chegou na fase dos dinossauros, né, outros tipos de plantas, outros, começou a aparecer alguns pássaros, né, e já estaríamos no Mesozoico, né, e aí, pum, chegamos no Cenozoico, que a gente chama na geologia, né, da época, vamos chamar assim, mais recente. É uma época bem recente. Né? E a gente tem, então, 3 eras: Paleógeno, o Neógeno e o Quaternário. Né? Então, a gente percebe que alguns desses animais, sejam eles plantas, né, fauna ou flora, muitos deles desaparecem. Por quê? Aquela história que eu falei, que é o planeta Terra, ele mesmo se tenta se implodir para dar condições só dos fortes sobreviverem. Ou então aqueles que têm inteligência suficiente para evoluírem e permanecerem no planeta Terra. Porque as condições mudam ao longo desse tempo. Nós tínhamos aqui um planeta, vamos dizer assim, né? Aqui no Paleozoico, um único planeta, quente, escaldante de dia e frio à noite. Será que o ser humano sobreviveria nesse período? Tanto que não apareceu. Né? Pode ser que muitos desses animais também não sucumbiram quando mudou as características para o Mesozoico em outras condições físico-químicas, né, que permitiram que desenvolvesse e sobrevivesse, evoluísse outros tipos de vida. Também ocorreu aqui, então, né, um obstáculo, que muitos dizem que é o meteoro que caiu na Terra, que fez com que, né, não tivesse oxigênio suficiente e as plantas, né, não crescessem para alimentar essa população, né, e aí
começou novamente novos seres vivos, alguns, como a barata, né, sobreviveram, porque tinham, vamos dizer assim, resguardado lá sua comida. Mas a maioria das espécies sucumbiram. E aí começou a evoluir novamente outros tipos com as condições que nós conhecemos hoje, né? Umas condições passadas, mas hoje nas condições, muitas vezes, né, nós achamos perfeitas. Mas mesmo assim, nessas condições perfeitas, nós estamos muitas vezes, queremos também, né, damos condições ao planeta de estar nos expulsando porque está tentando mudar uma coisa natural para uma condição antrópica, né? Essa mudanças climáticas que a gente fala, esses desmatamentos, né, a necessidade, né, de muitas vezes agora a gente está escondendo o CO2, porque nós produzimos muito CO2 e o CO2 é inimigo, muitas vezes aqui, dessa época da Terra. Se nas nossas condições de vida nós precisamos estar, né, produzindo CO2, nós estamos, então, na tentativa de nos destruir. E aí já apareceram alguns seres inteligentes, mas não sei até quanto tempo, que vão agora, nós estamos tentando colocar, né, esses carbonos debaixo da terra para ver se a gente sobrevive mais um tempo. Até quando só nós mesmos podemos dar essa resposta. E aí, esse agente homem está tão forte, mesmo que a gente viu, né, que ele só apareceu aqui, olha, nessa setinha preta, né, mas ele é um agente tão forte, tão produtor de processos, ou de ajuda à aceleração dos processos, que alguns cientistas já chamam, né, ainda não é cientificamente comprovado, nem está ainda, né, tem algumas publicações, quem quiser olhar, nós sairíamos, então, do quaternário, que é a época que a gente está vivendo, já para uma época chamada quinária, quinário ou quinária, ou tecnogênico, ou seja, a época onde o homem apareceu e produz, olha aqui, essas fotos aqui, produz objetos que estão, muitas vezes, fazendo parte já do continente, né? Fazendo parte, né? Basta a gente visitar o aterro sanitário, o lixão, ou a própria, né, muitas vezes a gente entra quando a gente vai visitar uma outra cidade, ou passa por uma cidade, a gente vai logo perceber que está chegando próximo a uma zona urbana, quando a gente começa a ver, né, plástico pendurado nas plantas, ou já jogado no solo, né? E a gente pode ver, então, aqui, nesse perfil de solo, que é um perfil tecnogênico, né, onde tem ali, aqui, ó, vou mostrar primeiramente esse natural. Aqui é um perfil de solo natural, que nós estamos na superfície. Aqui nós temos um horizonte escuro, que é um horizonte de matéria orgânica, né? E aqui nós temos um horizonte mais abiótico, né? Mais geológico, tá? Então, isso aqui é um perfil natural, que acontece, né, com a decomposição, muitas vezes, das plantas, tá? Da vegetação. E aqui também a rocha está aqui embaixo, ela vai se decompondo, vai virando solo, né? Mas, nesse período quinário, né, que estão mais novo, então, que o quaternário, né, a época tecnogênica, que é como parece aqui, para quem já escutou, aqui na Amazônia é bem fácil a gente escutar, que são, né, os solos antrópicos, né, ou os solos terra indígena, né? Terra preta, terris, né? E a gente percebe, então, que aqui embaixo é um solo natural, como esse daqui, mas nós percebemos que resto de cerâmica, resto de carvão, produzido pelo homem, né, tecnogênico, que permite ele sobreviver, ele já está deixando a sua marca, tá, para o futuro. Então, isso é para mostrar que nós estamos, né, numa evolução de mudança do planeta Terra, que já estamos já dando nome né, a um período quinário superior, então, mais recente que o quaternário, onde o homem, né, o Holoceno aqui, ó, 10 mil anos, é quando o homem já entrou, né, participa do planeta, do meio ambiente. Nós temos aqui, então, né, uma zona de contato entre os processos naturais
e os processos e paisagens tecnogênicas. E as paisagens tecnogênicas que a gente vê, às vezes, são muito degradantes, que são esses aterros sanitários, esses depósitos de pneus, né? E por aí vai. Né? Perguntas? Estão calados? Como sempre, vamos lá. Alguém aí puxa a conversa para a gente melhorar aqui o nosso papo. Tomar uma água aqui, um momento. Tá bem tranquilo, professor, tá de boa. Boa, obrigado aí. Entendendo, né? Não é Sim. para ficar preocupado, não. Eu só estou contando aqui o que eu aprendi e que vocês vivem, nós vivemos, né? No dia a dia. Não adianta esconder, né? Se é isso que a gente está fazendo. Eu tenho um trauma de geologia, já reprovei nessa disciplina. Não, da maneira que eu estou fazendo aqui, você não tem que ter trauma, não. Você tem que entender para É verdade. perceber, né, a sua vida, a sua participação no planeta. Não, quando a gente parte para a parte prática, digamos assim, da vivência, né, fica muito melhor de absorver o conteúdo. Pois é, por isso que eu tento puxar a conversa, porque eu quero ver qual como vocês percebem isso, né? Em vez de a gente estar falando de geologia, nós estamos falando na nossa vida. Embora a nossa vida, né, seja ínfima, né, em comparação a essa grandiosidade aqui, desse planeta lindo, maravilhoso, que ele foi feito muitas vezes para a evolução, mas agora é nossa fase de deixar ele para a prosperidade, seja para humano ou, sei lá, para esses extraterrestres que um dia vão perceber que aqui estão tão bonitas praias de Jericoacoara, né? As praias aqui do Encontro das Águas. Eles podem querer vir também morar aqui com a gente, e se a gente tiver um embate aqui, nós vamos embora, ou vamos ganhar a guerra, e eles ou vão embora de fato, ou vão ficar aqui na frente. Ou vai surgir novos tipos de vida, e aí só esses filmes futuristas que a gente assiste e vão perceber. Mas aqui, esse slide é para mostrar... Nós, né, professor? Repita aí, que eu não ouvi. De acordo com os filmes, eles já até estão entre nós. Pois é. E eu não acredito que seja mentira, não, né? Porque é que só nós temos essa condição de morar num planeta tão bonito. Naquele slide, nosso planeta é o mais bonito. E agora com essas viagens espaciais, aí sim, né? Eles vão ter contato e vão querer saber de onde é que esse povo está vindo, né? Verdade. Mas aí, é verdade, né? Então, o que eu quero mostrar também, que onde a gente aqui, essa pequena película que a gente vive, a litosfera, comparado, né, com o planeta, né, ele não é tão bonito assim, não. E é perigoso. Então, nós já falamos da aula passada, mas nós temos aqui, o planeta tem um núcleo interno, bastante escaldante, depois passa para um núcleo mais externo, né? Depois passa por um manto, até chegar aqui olha o tamanho da dimensão, depois eu vou dizer, a crosta ou a crosta, que vamos comparar aí com um ovo, né? O núcleo e o manto, né, seria a gema, né? E a clara, e a crosta seria só a casca do ovo. É nessa casca do ovo que a gente vive. Mas tem que ter essa dimensão, né? Nós temos aqui o núcleo, e graças a Deus que nós temos essas camadas, né, com esses seus elementos, porque é ela que dá esse dinamismo, ela que faz com que a paisagem modifique, né? A gente vai perceber isso em outras aulas, que a gente não tivesse essa formação do planeta, imagine, ia chegar um dia que todo o universo, que todo o planeta Terra seria uma pista de pouso, reta, porque as erosões provocadas, né, por os processos em cima do planeta iam erodindo, iam desmantelando esses relevos altos, ia transformar a Terra em um platô, numa planície única. Daí chegaria uma chuva, uma dimensão estratosférica, e mataria todos nós, então, afogados, né? Aí bem Spielberg, né? Imaginando aqui. Então,
Só não acontece isso porque nós temos, então, essas camadas da Terra, essa composição, esse planeta, então, em dinamismo, né? Essa instabilidade que faz com que a gente modifique, né? E tenha condições de vida ainda hoje. Tá? Mais uma fotografia, né? Mostrando ainda o núcleo, tanto o interno como o externo, o manto também inferior e superior, e a crosta, né? Essa crosta que eu comparei com a casca do ovo, a casca de uma laranja, né? Seria a litosfera, né? Que seria essa camada mais rochosa, tá? E da onde a gente muitas vezes tira nossos recursos minerais, nossos recursos para a sobrevivência do ser humano. Tá? Outra dimensão agora no perfil, tá? Aqui é a superfície, e aqui entrando para dentro da Terra, né? E aqui seria o núcleo, o manto, a crosta, o oceano. A crosta, então, ela poderia, né? Ela é formada, então, dessa parte na superfície terrestre, mas a crosta também ela está debaixo do oceano. Toda essa parte cinza aqui é a crosta. Tá? Tanto, né, expondo a superfície, como debaixo dos oceanos. Então, tem esse desnível desde o buraco, tá? Abaixo do oceano até o Monte Everest, que é o pico mais alto da Terra. Então, a gente falou das características físicas, né? E aqui a gente vai falar agora sobre as características químicas. Vou me deter somente nas características químicas da crosta. Então, esse gráfico aqui na forma de pizza, a gente vê que é a composição química da crosta. E a gente tem alguns elementos, só são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esses 8 elementos, né, a gente imagina a tabela periódica. Nem saberia dizer quantos elementos químicos tem. Mas a importância desses 8 elementos aqui para a composição e para a construção dos recursos que a gente necessita para a sobrevivência na Terra. Alumínio, cálcio, magnésio, ferro, oxigênio, silício, potássio e sódio. Tá? São esses poucos elementos, né? A gente pode ver aqui na crosta, nós temos mais na crosta, 46%, seria aqui o oxigênio, 28% aqui seria o silício, né? 8% aqui o alumínio. Então, se a gente colocar esses 3 elementos, 46 mais 28, 60, 74, 80, né? 84, né? Aproximadamente 80 a 90% seriam esses 3 elementos só. Oxigênio, silício e alumínio. O resto é resto. Então, quando a gente fica pensando no ouro, cadê o ouro aqui? Cadê aqui, né? Vamos dizer aqui, mercúrio? Né? N elementos que, para dar a sustentação à nossa vida, não precisa. O que nós precisamos são desses elementos aqui, para a nossa vida. Então, nós temos que preservar e temos que ir atrás de recursos, e aí os geólogos têm uma participação também nisso, em descobrir esses elementos. Quanto mais esses elementos, melhor. Se a gente estiver pensando na vegetação, né, na agricultura, tá? O que é que nós precisamos na agricultura? Potássio, né, um pouco de silício, cálcio, né, dizia cálcio, magnésio, potássio. Tudo que os elementos químicos, a vegetação, a agricultura precisa para que nos dê o alimento do dia a dia. Tá certo que a gente precisa também de nitrogênio, tá? Mas são esses elementos que são constituídos a crosta da Terra, em cima de toda a tabela periódica. Também não vou desprezar os outros elementos, né? Porque também
tem algumas tecnologias novas, inclusive o celular, que são dependentes de outros elementos químicos que não estão aqui. Então, todos têm sua participação. Mas esse slide quer me mostrar e mostrar a vocês quais são aqueles que têm uma participação mais relevante em cima da crosta. Nós estamos falando só da crosta, tá? Se a gente for para essa outra dimensão aqui da Terra como um todo, vai mudar. Mas hoje eu queria mostrar somente a composição da crosta. Aqui é alguma composição, então, daquelas camadas, né? O núcleo, então, né? Em relação a esse slide aqui, ó, esquerdo, o núcleo ele é composto por níquel e ferro, e aí a denominação, muitas vezes, é IF, níquel e ferro. Tá? E ele está, então, em termos de composição, ele é estado, né? Estado mais líquido, pastoso, como uma manteiga, né? A mais ou menos 6.000 quilômetros de profundidade, lá no núcleo, e uma temperatura que chega a 5.000 graus Celsius. Já o manto, ele é um pouco rochoso, né? E essa parte mais líquida, com resfriamento, quanto mais se aproxima da crosta, mais, então, esse material vai ficando, a temperatura diminui, né? E vai se consolidando. Tá? Então, vai virando rocha, e o manto, ele, então, tem uma participação química de silício, ferro e magnésio. Tá? Nessa camada é gerado, depois nós vamos falar sobre isso, uma aula própria, magma. Tá? Então, esse magma, então, quando ele atinge a superfície, onde a gente vive aqui na litosfera, e ele vem do manto por meio de vulcões ou fraturas, fissuras que ocorrem. Tá? E essa erupção, então, atinge a superfície da Terra, e a gente chama, né, de lava, quando esse magma atinge a superfície. Tá? Aqui é um resumo sobre a profundidade de cada camada, tá? A constituição litológica, se vocês forem estudar, então, dê uma olhada, então, né, nessa constituição litológica. A gente vê que a própria densidade vai mudando, né, desde a densidade do núcleo até chegar, né, vai depender aí da crosta, né, mas nós temos aqui uma densidade bem mais baixa, e a temperatura do núcleo até chegar na superfície, a variação é muito grande. Então, esse aqui é o magma, que vem mais ou menos do núcleo, passa pelo manto e, por intermédio desses vulcões, dessas fissuras que vêm lá do manto até chegar à litosfera, à crosta, então, ela vira, então, esse magma vira lava, tá? E essa lava, então, ela vai se consolidando, porque quando chega na superfície, ela sai de uma temperatura, né, de 3.400 graus Celsius e se transforma em 600, né? Diminui a temperatura para 600 graus. Quando esse vulcão está dentro do oceano, ainda é mais rápido a diminuição da temperatura, e aí ela vira uma rocha. Ela vira uma rocha rapidamente. A gente vai falar quando estiver falando de rocha e minerais. E aí toda essa história que a gente falou sobre hoje é para mostrar que, então, né, nós percebemos pela dimensão espacial e temporal, né, e por toda essa evolução da Terra, né, e aí eu quero uma resposta de vocês lá na atividade, a nova atividade, é mostrar que algumas teorias mostram que a Terra é um organismo vivo. Ela é um organismo que não está estável, ela é instável. Essa teoria se chama teoria Gaia, que a gente já ouviu falar, né? E ela vem, então, evoluindo e permitindo, então, a vida se evoluir desde esses bilhões de anos até os dias de hoje. Então, surgiu, então, essa teoria, a hipótese Gaia, né, de autoria desse professor James Lovelock, vem sendo uma referência fundamental, né, e talvez a única que explique como a vida se sustenta até os dias de hoje, apesar de tanto, né, que o próprio planeta, como eu falei anteriormente, ele se, vamos dizer assim, boicota, né? E aí quando surgiu o homem, ele próprio se boicotando, mas a teoria Gaia, ela veio explicar, em parte,
ela não é uma explicação, vamos dizer assim, fundamental, mas ela, no momento é a única, que tenta explicar como é que a gente, com todos esses problemas ambientais que a gente tem, a gente ainda consegue encontrar forças para sobreviver. E aí eu peço que vocês olhem lá depois os vídeos para ver que vocês entenderem um pouco mais, né? Porque o exercício que eu passei para vocês é para eu saber a opinião de vocês sobre a teoria Gaia. Então, a teoria Gaia é esse entendimento, então, da relação, principalmente a relação do homem com a natureza. E ela requer uma contextualização, por isso que eu vim explicando, espaço-temporal. Ao longo desse tempo, e esse tempo nós mostramos aqui que é um tempo muito grande em relação ao tempo do homem, e num espaço também muito superior ao nosso espaço da nossa casa, ao nosso espaço da nossa cidade, do nosso país, do nosso planeta, da nossa contexto, né? Enfim, é um espaço bem maior. E aí eu tenho esse trabalho aqui desses autores, da Heloísa aqui, eu não estou vendo o nome direito, mas ela faz uma referência, esses autores fazem uma referência, então, do Covid-19 e a hipótese Gaia. A teoria de Gaia permitiria supor que o vírus, lembra dos boicotes que eu falei lá, dos gases metano, dos meteoros, do planeta totalmente congelado, do planeta totalmente quente, e a gente mesmo assim vem sobrevivendo, o planeta vem evoluindo. E o vírus, então, seria um desses elementos, né, que surgiram para favorecer essa regulagem do sistema Terra, que estava em desequilíbrio, a gente vê muito isso, né, para que a população humana seja reduzida, diminuindo a pressão dos recursos naturais. Olha aí como esses autores já estão pensando. Tá? Porque vocês já ouviram falar da pegada ecológica, né? A pegada ecológica fala que a gente consome muito mais do que o planeta pode estar nos dando, né, para ficar em equilíbrio. Então, a partir, né? Não estou dizendo que estou acreditando nisso, tá? Estou tocando para a gente colocar na nossa cabeça que tem alguns pensamentos, né, que estão sendo pensados, tá, a partir da chegada dessa pandemia. Né? Então, o que acontece? Lembra quando os dinossauros tinham uma dimensão corporal imensa, e a Terra estava mudando a temperatura. Então, se mudava a temperatura, a comida desses dinossauros também não estava sendo produzido para que eles se alimentassem e ficassem na Terra, e aí sucumbiram. E aqui também pode ser a partir da teoria de Gaia, né, que essa nova pandemia também seja necessário para que diminua o número de pessoas, diminua a pressão pela necessidade de exploração, essa exploração desenfreada por tudo, tá? Esse nosso consumismo, né, exacerbado, tudo a gente quer ter para a gente, né? Eu falo isso para vocês, mas para mim também, né? E aí o planeta não aguenta, ele está pedindo clemência, tá? E a clemência dele pode ser que, igual aos dinossauros, a clemência dele seja que a gente seja dizimado, ou parte dessa população, né, da raça humana, seja priorizada para aqueles mais fortes. Tá? Então vamos ver lá, vou falar aqui, mas pode ser até um termo pejorativo, mas aqui no Brasil também tem isso, né? As populações em países subdesenvolvidos vão tender, então, né, a sucumbir, porque não tem comida para todo mundo, e os primeiros que vão ser sucumbidos são aqueles que estão, né, que não têm ainda a capacidade de se sustentar. Tá? Ficamos cientes de que, onde a técnica se choca com as leis naturais, a natureza é que prevalece e domina. É isso que eu falei antes. Provavelmente não é a natureza que vai te acabar. Né? Onde a técnica se choca com os fenômenos naturais, é a técnica. Né? É o homem que vai tender a sair.
e ficaria, então, a natureza se recompondo sem a nossa participação, sem esse agente tão destruidor, né, que seria o ser humano. Se a gente não mudar, né, os nossos princípios. E aí eu não falo de todo mundo tem sua participação. Né? Aí nós temos que formular políticas públicas, né, ou então defender políticas públicas que não degradem tanto o meio ambiente, para que a gente consiga viver mais um pouquinho, né? Pelo menos aí para um tataraneto, ou tatataraneto aí, a gente consiga deixar um pouco dos recursos naturais para eles sobreviverem. Senão eles não vão conseguir. Tá bom? Então, em termos de segunda aula, era isso que eu tenho para mostrar para vocês. Então, vamos abrir um pouco aqui para alguma indagação de vocês, para perguntas ou alguma informação que vocês queiram ouvir. Fica a palavra para vocês. Não, professor, sem perguntas, tá tranquilo. Muito obrigada, boa noite. Então, podemos encerrar? Creio que sim, professor. Ficou muito bem explicado. Aula muito boa. Verdade, professor, então, ficou claro. Ficou, né? Sim. Alessandra, Boa Gaia não noite, era Alessandra. Gaia não era a deusa da mitologia, uma deusa? Isso. Aí o nome veio dessa deusa. Sabia como era essa deusa? Ela comia, ela tinha uma briga com o marido dela, sei lá se era o companheiro, ou companheira, né? E aí eles tinham alguns filhos, né? E aí, para proteger, porque o marido, ou companheiro ou companheira, queria retirar os filhos dessa deusa. Sabe o que ela fez? Ela comeu os próprios filhos para não deixar o marido levar. Então, vê que o planeta consumindo, né, ou colocando para fora as próprias crias para não permitir que o planeta seja sucumbido. Tá? Por isso que tem essa relação com essa mitologia, né, da deusa Gaia. Muito bem lembrado, viu, Osana? Nós não vamos fazer isso não, né? Vamos deixar que... Então, o vírus veio para isso, para diminuir um pouco segundo os estudos, né? Desse autor. Isso. A população humana. Essa pressão. Que Não a estaria população, mas a pressão na exploração dos recursos naturais. Isso mesmo, a pressão de recursos naturais. Isso, é por aí. Eu acredito mais assim do que matar por matar. E para diminuir as pessoas. Os fortes sobreviverão. Isso. Então, nós vamos ter que entrar nesses fortes. Não sei de que maneira, né? Mas eu quero ficar mais um tempo. Eu também. Então, nós vamos ter que repensar, né, nosso dia a dia e tentar chamar aqueles da nossa família, aquela nossa comunidade e explicar essa situação. Né? Que é difícil. A gente sabe que mesmo dentro da nossa família tem alguns que são, né, difíceis, de cabeça dura, né? Então, o que é que a gente faz aqui em casa? A gente separa o lixo. Estou dizendo que eu sou bambambam, não, mas eu tento, né, um pouco do que eu posso fazer. Tá? Diminuir um pouco a energia, reciclar um pouco na hora de lavar o carro ou aguar as plantas. Esses pequenos detalhes que, se a gente começar a espalhar essas informações e ganhar, né, notoriedade na comunidade, na cidade, a gente está fazendo a nossa parte. Tem pessoas que acham que a água não vai acabar, ainda pensa assim, que é muita água, que não vai chegar ao fim. Não tem como. Pois é. Sempre está minando ali Mas na terra. Mas eu vou falar uma coisa... Se der um passeio pelo Nordeste e ver a seca que tem lá, a pessoa começa a cair na real, que realmente pode acabar, porque lá o negócio é feio, viu? Pois deixa eu dar esse exemplo. Vocês sabem que eu já falei na aula passada que eu sou cearense, né? Então, quando eu era adolescente, eu carregava balde de água para dentro de casa. Eu nasci em Fortaleza e olha que era Fortaleza. Imagine o sertão, né? Então, o que eu vejo é a partir da necessidade. Então, quando eu cheguei no Amazonas, achei que aqui nunca ia faltar água. A gente sabe que aqui em Manaus
algumas comunidades falta água, do lado do rio, né? Então eu vejo que quando eu vou tomar um banho, né, eu vou lavar a louça, eu venho da minha experiência lá do sertão cearense, que eu vejo que faltou água. Então isso daí faz com que, né, eu perceba desse recurso tão importante para a gente. É verdade. Aqui no norte, professor, eu sou de Natal, né? E, inclusive, trabalhei em Fortaleza, Sim. na CAGES, na Companhia de Água e Esgoto de lá. Ah, Quando foi? foi. Quando eu cheguei aqui, eu tive um impacto muito grande, assim, porque é muito desperdício de água, muito mesmo. A gente vê água jorrando aí. Então, assim, a gente fica pensando, meu Deus, realmente as pessoas acham que a água não acaba, mas não só a questão da disponibilidade, mas também a questão da potabilidade. São várias situações, né? É complicado. O ser humano é Isso mesmo. complicado. A Lenice quer falar? Não, o senhor falando aí que é cearense, eu lembrei do meu pai. Já faleceu ano Sim. passado, mas ele Sim. sempre falava dessa questão da água, né? Eu sou do Piauí, lá também é escasso, mas a região que a gente vivia tinha rio, era abundante de água, né? Mas ele sempre comentava da questão lá do Ceará, de ser muito seco, e a região dele era Cedro, eu acho, Cedro, e lá é bem Cedro, escasso de água, né? Sim. Aí ele falava, não gaste a água, minha filha, que tem muita gente. Aí ele falava das secas, das coisas, né? Aí eu me lembrei quando o senhor falou aí do Ceará. Isso mesmo. Então é isso quando eu falo, que eu dou meus exemplos, né, da nossa vivência. E vocês vão dar o exemplo de vocês, da vivência de vocês, e essa troca que vai permitir que a gente aprenda. Ok? Mais alguém? João Paulo quer dar algum recado? João Paulo pode perguntar também, João Paulo. Lembrar das tuas aulas de biologia. Geologia foi com o professor Catique? Não, Teve aula com o professor, professor eu Catique? formei. Não, formei já faz muito tempo. Foi em Mas foi na UFAM? 2002. Não, foi no outro estado, foi lá pelo Pará. Ah, sim. Ah, pensei que fosse aqui. O professor que dava aula era o Catique. É. Tá bom, então a Pois gente vai é, marcar então para a próxima quarta-feira, às 19h30, né? Mesmo horário. Eu vou pedir encarecidamente que vocês tentem entrar. Eu sei que todo mundo tem seus problemas. Tentem, por favor, entrar um pouco mais cedo para a gente finalizar, né? Hoje deu quantas horas? 7h30, 8h30, 1h30, né? Mas é por aí mesmo. eu Tá só ótimo. queria deixar um aviso que a partir da próxima quarta-feira, quando der mais ou menos umas 7 horas, eu já vou começar a chamar vocês lá pelo WhatsApp, antes da gente começar a transmissão aqui da aula do professor. Para não ter essa questão do pedir para entrar, para também não quebrar o feeling da aula, que o professor vai falando, e ele está ligado, já tem um pensamento aqui que ele já vai falar, e aí um aluno pede para entrar, e aí aquilo que ele ia falar some, e aí depois para voltar de novo, aquele pensamento, e às vezes acaba perdendo, e às vezes atrapalha também. Eu sei Verdade, que boa ideia. muitos trabalham, muitos têm as suas obrigações, mas aqui é um compromisso também. Então, vocês vão ter que participar aqui também. Tá bom? Então, eu queria só finalizar, né? Beleza, Agradecendo a professor. todos. Agradecer a todo mundo. Gostei da participação, né? E não esquecer, já recebi alguns trabalhos, né? Algumas atividades já foram postadas. Eu fiquei muito feliz, fiquei super feliz. A professora e ele já tinham me falado que eu ia me surpreender, e já comecei a me surpreender mesmo. Alguns alunos me mandaram a atividade lá com o professor, eu fiquei muito satisfeito até em aprender, tá? Do que foi repassado. Tá? Mas aí falta muita gente ainda, né? E é dia 30, faltam 2 dias. João Paulo vai cobrar aí, né, João Paulo? Sim, já vou puxar na orelha deles. Isso. Essa atividade é bem fácil, muito fácil. Então, né, tira um tempinho aí, e aí faço para eu ter um tempo para corrigir também. Tá bom? Tá certo. Obrigado, João Paulo, então, tá? Nada, professor. Qualquer coisa, estamos Agora eu vou aqui. assistir meu joguinho ali, ver se dá tempo. Vai dar Um tempo, abraço, sim. boa noite. Boa noite para todos. Tchau para Obrigado todos. pela participação.
Valeu, professores. Boa noite. Boa noite, Boa obrigada. noite, Oi. professores, Boa noite. colegas. Boa noite a todos. Oi. Vai assistir o jogo do Vasco, professor? Isso Boa noite, mesmo. professor. Fosse Vamos pelo ver menos se eu Flamengo. Vai ficar Não, o aí. Flamengo tá aqui, ó. Flamengo. Ih, Hoje é uhul, o, é isso aí, professor. é o novo Lisca. Lisca, né? Como é? Novo. É o Lisca doido. Lisca. Ele já, o Vasco já está quase no núcleo. Mas tu sabe que o núcleo, né? O Baga vai subir até a superfície. Né? É tudo uma evolução. Tá? Olha, não vamos falar Só- do Vasco, hein? Que o professor é Vasco, hein? Cuidado. Segue o líder. Vamos seguir o líder. Qual é o líder? Que eu saiba aqui, o líder da Flamengo. Não. Acho que é o É o Palmeiras, professor. Palmeiras. É o Palmeiras. Ainda é o Palmeiras, Palmeiras. Ainda é o Palmeiras. Domingo, Flamengo boa e noite. Corinthians, viu? Tchau, boa Tá bom. noite. Tchau, Boa pessoal. noite. Tchau, pessoal. Vocês um abraço. Boa noite. Fiquem com Deus. Boa noite. Tchau, boa noite. Até a próxima aula.